príncipes e princesas, eu sou Marcele Carelli e você está no Você Pode Mais Cast, um canal que vai trazer educação, entretenimento e cultura. E hoje, com o patrocínio da Unopar, claro, né, que está sempre patrocinando a gente, temos duas convidadas aqui, duas empreendedoras, mulheres fortes, e nós vamos falar hoje sobre autorresponsabilidade. Gente, é um tema muito importante, relevante e que pode mudar a sua vida. Então, fique até o final, tá bom? E hoje estamos recebendo Bruna, da Casa Brano, TXC e Ogna. Ô, mulherão, quase que eu parei de aqui, a lista tá grande. E Gisele, do restaurante Boteca do Bicudo. Bem-vinda! Boa tarde! Obrigada pelo convite. Ai, gente, eu tô muito feliz por trazer... São amigas, gente, claro. São mulheres que empreendem, mulheres que estão à frente do tempo. E nós vamos falar sobre o tema autorresponsabilidade. Por quê, gente? Porque isso é uma virada de chave e vocês vão entender ao longo da nossa conversa aqui como isso é importante. E eu vou trazer já uma frase bem bacana que o Paulo Vieira fala num curso do Método CIS, que é: uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar, mesmo que seja desconfortável. Essa frase foi tirada do livro Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. Então, eu abro o podcast com a segunda pergunta para vocês, que eu acho que vocês vão tirar de letra, né? Quem ou o que gostaria de mudar para que minha vida fosse mais fácil? Eu, com certeza. E foi a coisa que eu respondi assim, eu grifei na apostila. Eu, bem grandão. Exato. Né, gente? Porque... O Paulo também fala, né, Marcele? E a gente vai falar hoje do Paulo Vieira, porque tanto pra mim quanto Bruna e pra você também, eu sei que a nossa virada de chave foi em momentos diferentes, mas quando a gente começou a viver esse processo, né? E o Paulo fala que ninguém muda ninguém. Eu mudo e o ambiente ao meu redor muda. Isso mesmo. Isso é autorresponsabilidade também. Claro, com certeza. Porque a gente as pessoas que vão convivendo perto da gente, elas vão observando conforme a gente tem a nossa conduta, conforme a gente vai vivendo, e elas vão percebendo as mudanças, e ali você consegue moldar tudo à sua volta, né? Isso é muito importante. Exato. É verdade. Isso aí. Então, eu gostaria que vocês me falassem o que é autorresponsabilidade. Explica pro pessoal aí, porque muita gente não entende ainda o que é autorresponsabilidade. Então, gente, pra mim, né, Bruna, eu vou falar pra mim hoje, o que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade pra mim é você assumir o risco por tudo aquilo que você faz. Não só os bônus, mas também os ônus. Porque se deu certo, ok, tá tudo bem, tá tudo certo. Bônus pra mim, mas se não deu certo, o problema também é meu. Quem tem que buscar solução pra isso sou eu. E a gente, muitas das vezes, a gente acha que o problema é do outro. É verdade. Exatamente. Ou o problema é do país, ou da crise econômica, e não é. Por que uns dão certo e outros não? É que eu acho que, na realidade, é que é muito mais fácil você apontar o outro do que você olhar pra dentro de você. Porque aí você vai ter que fazer aquela reforma íntima, né? Olhar pra dentro de si, todas as suas dores, e falar, eu tenho que mudar, e agora? O que eu faço? Exato. Não é sobre isso? É sobre isso. É verdade. Eu falo que a autorresponsabilidade muda a vida de qualquer pessoa. Por quê? Porque você sabe aonde é que você está errando ali, aonde você pode melhorar, como você falou, né? Todos os dias a gente se mudar e ver aonde é que nós estamos errando ali. Então, é como se fosse um barco ali, né? A gente no mar, no oceano ali, a gente não tem que ter uma direção, né? Então, ele tem que ter uma vela ali, a autorresponsabilidade é isso. Você pegar a rédea do seu barco, né, e não procurar culpados para aquela situação, como a Gisele falou, né, às vezes a gente fica procurando culpados aí em algumas situações. O meu negócio não tá bom. Eu falo isso porque eu sou do varejo, a gente sabe que é um desafio muito grande, e muitas pessoas do nosso segmento, tá muito ruim, né, o movimento não tá legal. E a gente vê que, às vezes, é você pegar a alta responsabilidade para si. Tá, o que eu posso mudar para o meu negócio melhorar hoje? Né? Então, isso é muito forte, né? A alta responsabilidade hoje, a gente tem que, todos os dias, pegar isso como um mantra, né, amiga? Sim.
Pra gente tentar evoluir todos os dias. Eu me lembro, porque assim, como a gente tá na jornada, eu falo que quando a gente conhece o Paulo Vieira, a gente vive um processo. E o meu processo, todo mundo sabe, eu já falei isso várias vezes. Quem me apresentou o Paulo foi a Bruninha. E eu comecei o processo assistindo vídeo no Instagram. Depois eu li o livro que foi a Bruninha que me deu, que é O Poder da Ação. E o meu próximo livro foi O Poder da Autorresponsabilidade. E nesse livro, O Poder da Autorresponsabilidade, o Paulo traz muito claro as 6 leis. E no final do livro, quando você termina de ler o livro, você tem que fazer uma declaração para você mesma. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiz a minha declaração no dia 24 de abril de 2021. E ela tá pregada até hoje lá no meu escritório. E é uma declaração mesmo. Você declaro para os devidos fins relacionados ao meu sucesso e à minha prosperidade, que a partir de hoje, aí eu escrevi um monte de coisa e daquela declaração todos os meus objetivos foram alcançados. E aí a gente cita as 6 leis. E eu acho importante a gente falar a primeira lei, que a primeira lei é: se for para criticar, cale-se. Ai, fantástico, gente. Essa eu adoro. Principalmente quando eu assim... Ai, gente, eu escutei uma frase essa semana que me falaram. Não aceite críticas de quem não construiu nada. Porque é muito fácil você criticar o outro, mas... E você não olhar pra dentro de si, né? Exato. Então, tipo assim, a pessoa não construiu nada nem querer falar do seu negócio. A gente recebe com humildade, né? Né? Porque a gente tem que ser humilde para receber também críticas, elogios em tudo. Mas veja de quem você está recebendo a crítica. Né? A crítica tem que ser uma pessoa que está melhor que você. Igual ou melhor. Que está inferior, filho, tampa o ouvido e não escuta. Exato. Eu acho que é bem isso. Porque a partir do momento, gente, que a gente entende que a nossa vida, é claro, eu sou cristã, todo mundo sabe disso, e eu sirvo um Deus que é fiel. Então, abaixo de Deus, na minha vida, são os meus princípios. E os meus princípios, eles estão pautados na palavra de Deus. Então, eu tenho um Deus que me guia, que me orienta. Mas depois disso, sou eu que decido o que eu tenho que fazer. Sou eu que decido que direção que eu tenho que tomar. E se a gente para e entende que muitas das vezes não adianta ficar criticando. Como eu disse, é para criticar o governo? Não, mas espera aí, o que eu, como cidadã, estou fazendo para o meu país? Aí, de repente, né, Bruna, a gente vê isso muito. Eu não consigo encontrar colaboradores. Meu negócio não alavanca porque eu não encontro pessoas. Isso mesmo. Você está delegando a responsabilidade, então, para os colaboradores? Mas e o líder? Quem é o líder? Sou eu. Exatamente. Se o meu negócio vai mal, é porque eu estou mal. Aí eu fico me perguntando, quantas vezes alguém já parou para se fazer essa pergunta? E como que é essa lei mesmo, amiga, que fala? Se for para encontrar culpados, busque a solução. Isso é a melhor saída. Que é a 4ª lei da autorresponsabilidade. Eu penso muito assim, uso bastante também. Quando acontece qualquer coisa, um problema, um desafio na minha vida, eu penso, por que ele veio, primeiro? E se ele veio, eu vou aprender alguma coisa com ele. E diante disso, o que eu vou fazer para sair disso? Né? Eu já faço a escala. O que fazer para sair desse problema? Eu vou fazer isso, isso, isso. Então, eu acho que é muito sobre isso. O Paulo Vieira até fala nas desculpinhas que a gente arruma pra gente. Quebrei por causa que era pandemia, eu quebrei. Tá, mas você tinha uma empresa. Foi todo mundo pro online. Você procurou gente capacitada pro online para trabalhar na sua empresa? Para divulgar a sua empresa? Você contratou pessoas, você se qualificou, você fez cursos para conseguir sair bem do negócio? É que agora, é muito mais fácil, né? A gente procurar historinhas do que a gente achar uma solução pro problema, né? E o brasileiro, a gente tem essa crença mesmo, né? De, eu não acho funcionário, eu não acho gente comprometido, né? Igual eu tenho várias pessoas que morrem de vontade de ter seu próprio negócio, de empreender. Eu falo, por que você não arrisca? Né? É um sonho que você tem. Eu não acho pessoas capacitadas, não acho pessoas que... Eu falo bem assim, você tem que procurar... a gente tem que imaginar essas pessoas, atrair essas pessoas que elas venham até a gente. Sim.
Né? Hoje eu tenho profissionais maravilhosos que a gente foi conquistando. E outra, você pode também treinar, capacitar o seu time. Hoje, 100% do nosso time, hoje eu até prefiro pegar pessoas com menos qualificação e colocar ela do jeito, moldar ela do jeito dos nossos valores, da nossa empresa, do que eu pegar uma pessoa, às vezes, que sabe de tudo. Eu já trabalhei... Porque hoje os nossos valores, né, dentro da empresa é muito forte. Então, o que a gente procura? Pessoas que têm os mesmos princípios e valores que os nossos. A partir do momento que tem os nossos princípios e valores, aprender a vender, porque vender é técnica. Ninguém nasce com o dom da venda. Então, a gente está ali para ensinar, para ajudar e para qualificar aquela pessoa. Agora, se não tiver dentro dos nossos valores e dos nossos princípios, a gente não pega. Pode ter o currículo que for. Pode ser um currículo maravilhoso. A gente não é descongruente do que a gente acredita, sabe? Isso é bem bacana, né? Porque, na realidade, o ser humano um é diferente do outro. E a criação é diferente. Quando você está contratando, vem um monte de currículo com pessoas variadas, com criações diversas, pensamentos diferentes. Mas se você percebe que dentro do treinamento que faz no ML5, na hora do recrutamento, né? Porque ali você sabe se vai dar certo e no recrutamento. Exato. Você tem que ver isso tudo, né? E o resto, você consegue ir treinando e colocando o seu time do jeito que você quer, dentro de seus princípios e valores, porque isso é muito importante. Isso também é autorresponsabilidade, né? Exatamente. Mas o problema é que muitas vezes o empresário ou o gestor, ele não sabe nem para onde ele quer ir. É verdade. E se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Então, se eu não sei quais são os princípios, como a Bruna falou, a gente vive de princípios. Eu sei que eu vivo assim, a Bruna também. Mas se ela não sabe os princípios da empresa dela, qualquer pessoa serve. Exatamente. E aí que começa o problema. Então, isso é autorresponsabilidade. É você saber aonde você está e você saber para onde você quer chegar. Para onde a sua empresa vai. E quem você quer que vá do seu lado. Aquela história que você falou assim, eu quero empreender, mas eu tenho medo. Tá. Mas empreender, você falar no mundo imaginário, tá só no imaginário, vou empreender. Empreender é fácil, mas vamos empreender, vai ser lindo. Não, desce daí. Para empreender, você tem que fazer análise de mercado para saber se a cidade comporta ter essa empresa. Você tem que recrutar bons profissionais para estar do seu lado. Exato. Você tem que achar o ponto correto, a mídia correta, o tráfego pago. É um ciclo grande para ter o sucesso. Né? É bem grande. Só que tem gente que desiste no primeiro desafio, porque não tem traçado sua rota. Sim, sim. E a grande verdade é que nós, de certa forma, a gente foi criado com o bichinho da reclamação. E aí a gente fala da segunda lei, né? Se é para reclamar, dê sugestões. Exatamente. Então, muito o que acontece... Imagina só, eu tô falando isso porque eu vivi isso, entende? Eu tinha um bichinho do cansaço tão interessante dentro de mim, mas sabe por quê? Eu achava bonito falar que estava cansada. Entende? Porque quando você tá cansada, o que acontece? As pessoas te veem com outros olhos. Poxa, como ela é uma pessoa dedicada. Como ela é uma pessoa que se esforça. Exatamente. E isso acaba entrando numa outra lei. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Que é a sexta lei. Então, assim, na verdade, desculpa, a quinta lei. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, é você se autorresponsabilizar até pelas suas palavras. Aí eu falo, a gente tem que tomar um cuidado, né? Pera aí, bora tomar um cuidado. Né, o Berdão? O Berdão tá aqui, gente. Vocês viram que o Berdão tá aqui? Nem falei nada, meu Deus, mas eu vou entrar na pauta, tá, Berdão? Você fica quieto aí, daqui a pouco eu falo de você. Essa história da gente falar, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, pra contar o dia, pra gente se sentir, cara, eu fiz tanta coisa, cara, eu sou, desculpa, F, com aquele negócio, palavrão. Pi! Aí, vem a outra, antes de fazer o método CIS, você entender sobre a autorresponsabilidade, né? Esses bichinhos que picam a gente ao longo da vida. E eles ficam e duram muitos anos, porque é coisa de antepassado, vem da mamãe, vem da vovó, vem da bisavó, né? E aí, uma coisa que me incomoda demais, hoje, depois que eu fiz o método CIS. Antigamente, eu acharia maravilhoso. É alguém chegar no final do dia, depois que eu chego em casa, assim, a pessoa fala assim, você tá tão cansadinha, né? Eu já levanto, eu já tenho na cadeira. Onde? Não, tô ótima. Bora pra outra. Tô cansada, não.
Porque se fosse em outra época, eu falo, ai, eu tô... Exato. Ai, me faz isso. Aí Exato. se coloca no lugar de cuidado. Não, eu sou vencedora, eu não tô cansada. Exato. Tô pronta pra próxima. Agora eu tomo um banho, me restabeleço e vamos embora. Porque muito do que a gente vive é resultado do que a gente fala. Com certeza. Que a gente Entende? atrai, né? O poder da... E isso, nós três, né? A gente viu isso no Método CIS. E tem um livro que chama O Segredo, né? Maravilhoso. Ele é bem antigo, né? Eu li esse livro, eu acho que tem mais de 10 anos. E lá atrás, a gente já ficava buscando que segredo que era esse. Que segredo que era esse. Mas no Método CIS, explica. Isso é física quântica. Exatamente. Total. Isso é explicado através da física quântica. Então, toda energia que você emana, você atrai. E é bíblico, né? Tipo assim, é a lei da semeadura, né? Então eu falo, quase a colheita mesmo. Se você tá plantando ali coisas boas, você vai colher isso. Então, se você tá emanando, falando coisas boas pro próximo, você também vai receber, né? É igual esses dias eu vi na internet falando um arroz, que eu esqueci como que chama aquele... É um experimento, É um experimento que você vai falando fiz. palavras bonitas. Eu fiz pra minha filha durante uma semana. Uma semana. Eu achei aquilo incrível. Eu vou fazer com meus meninos. O que a gente joga pra fora, né? O que a gente fala. Tem um livro também que eu acho ele maravilhoso, que fala o poder da língua. Sim. Às vezes, inconsciente, a gente fala coisas que o universo, ele conspira também a favor. Claro. Né? Então, depois que a gente entende o poder da nossa... E é bíblico, né? O poder da nossa língua, o que sai da nossa boca. E lá em casa, quando meus meninos começam a brigar e falar algumas coisas um pro outro, eu falo bem assim, você sabia que tudo que sai da nossa boca pode acontecer? Então, quando você falar alguma coisa e você não quiser que aconteça, você tem que repreender em nome de Jesus. E aí tem dia que eles estão brigando e eles brigam lá um com o outro, de repente aí eu escuto bem baixinho ele, tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido. Aí eu falo, olha, não tá em vão, né? Então assim, eles fazem até, às vezes, não perto da gente, né? Porque eles não vão deixar a gente ver, mas é a lei da semeadura, né? O que você planta, você vai colher mesmo. E ela é clara. Gente, agora eu vou explicar pra vocês como que é essa história do arroz. Você pega três copos transparentes, né, de vidro, aí coloca arroz cozido já, mais frio, e coloca um plástico filme dentro deles. E aí eu escrevi nos copos palavras negativas, elogios, xingamentos, e o outro copo neutro. Eu vou desprezar aquele copo. A gente ignorou ele. Então, durante uma semana, eu ia com a minha filha na frente do copo positivo e falava assim, você é perfeito, você é maravilhoso, E eu só falava palavras positivas pro copo. Pro copo que eu coloquei xingamentos, eu falava assim, você é feio, você não é próspero, só palavras negativas. Você é burro. Só você nunca vai ser ruim. nada na vida. Só palavras horríveis. E no último, eu fazia que ele não existia. Sem brincadeira, gente. Depois de uma semana... E a minha filha falava assim, mãe, você tá falando isso pro copo? O arroz? O arroz? Ana Luísa falava assim, mamãe, o arroz não entende o que você tá falando. Sem brincadeira nenhuma, gente. O copo que tinha um arroz com as palavras positivas, ele tava do mesmo jeito depois de uma semana. Ele tinha embolorado. Ele estava perfeito. O copo que recebeu as palavras negativas, ele estava já com bolor. E o outro começando a ficar ruim, já num processo de querer embolorar. Mas o que é que isso quis dizer o experimento? Que até a planta, qualquer coisa que você coloque palavras negativas, ela não vai fluir, é mesmo você chegar na pessoa todos os dias, você é empresário, isso é um exemplo maravilhoso. Exato. Como que você vai ter um colaborador dentro da sua empresa, se você chega e fala assim, cara, você não faz nada certo, você não faz nada direito, a pessoa não vai fluir na sua empresa. Qual é a mensagem que você tá passando pra ele? Que ele não vai ser capaz nunca. Exato. Agora, se você chega no seu colaborador e fala, obrigado, você faz parte da empresa, você colabora comigo, entender o valor daquele colaborador que tá fazendo o máximo que ele pode dentro das condições que ele tem. Sim, com certeza. Né? Exato. Ele vai querer fazer cada vez mais pela sua empresa. Que, na realidade, a nossa empresa, né? Porque é do grupo inteiro, né? De quem tá colaborando também. Sim. E da mesma forma, o copo que a gente ignora, que ele começa lá em casa, ficou assim. O copo negativo ficou preto. O copo que a gente falava palavras positivas, ele começou a querer mudar, mas assim, quase nada. E o copo que eu ignorei, ele ficou amarelo.
Ele ficou com um fungo meio amarelado. Então, o que a gente entende disso? Que não falar nada também é ruim. Imagina você ter uma pessoa que tá ali todos os dias na sua empresa, que colabora com você, né? Que tá deixando a família dela muitas vezes, que é o meu caso, do pessoal da minha cozinha. Imagina, sábado à noite, gente. Sexta-feira à noite. E você nunca fala nada para aquela pessoa. Como ela vai se sentir? Ignorada, né? E qual que é a motivação que ela vai ter para querer fazer algo diferente? No meu caso, por exemplo, para não deixar um utensílio cair e quebrar lá na cozinha, ou para ela tentar buscar algo novo, de inovar num prato, trazer um tempero diferente. Qual é a motivação que ela vai ter? Exatamente. Né? E a palavra já é clara. Qual vai ser o motivo para ela realizar uma nova ação? Não existe. Porque ela nunca é incentivada, ela nunca é motivada. E isso acontece com a nossa família. Gente, muitas vezes, aí vamos trazer isso pro lado pessoal. Muitas vezes a gente reclama dos nossos cônjuges. Ah, porque o fulano não faz nada pra mim. Ah, porque o ciclano não lembra disso. Ah, porque... Mas e eu? O que eu faço? Como que eu tô agindo? Passando pro lado do relacionamento, gente, isso é muito importante, é uma pauta bem bacana para mulheres. Porque eu vejo muita reclamação de muitas mulheres. Ai, meu marido não é carinhoso. Ai, meu marido não faz aquilo. Mas o que você tem feito? Você tá esperando ele fazer ou você tá fazendo a sua parte? Você fala palavras de incentivo pro seu companheiro? Você elogia, você enaltece, você beija. Ai, não te beija? Vai lá, mete o beijo na boca do teu marido. Exato. Faz um carinho nele. Ele vai começar a retribuir. Isso é natural. E o engraçado, e eu adoro isso, né? Porque... graças a Método CIS e a Paulo Vieira, eu fiz uma transição de carreira, mas o que a gente aprende, a gente não esquece. E no livro Poder da Ação, o Paulo fala o seguinte, tem um experimento que foi realizado por uma pesquisadora americana de Harvard, que é provado cientificamente que um abraço de 40 segundos libera ocitocina na corrente sanguínea. E o que é a ocitocina? É o hormônio do prazer, da alegria, assim como serotonina. Então, se você quer se sentir feliz, faça você primeiro. Dá um abraço de 40 segundos. Exatamente. Isso é tão engraçado. Isso dá certo, gente. Porque lá em casa, os meninos já sabem. Então, eu chego no Joaquim. O Joaquim, ele é mais amoroso, né? Ele tem um perfil mais sanguíneo, vamos dizer assim. E aí ele fala, ai mãe, lá vem você com essa história desse abraço de 40 segundos. Aí no final das contas a gente abraça ele. No início não quer, né? Depois já todo mundo já tá rindo, já tá feliz. Então é isso, é a gente assumir a autorresponsabilidade. Isso. Falando nesses pequenos detalhes, né? Mas muitas vezes, por que a gente não faz? Eu falo gente, né? Eu falo... por conta das crenças mesmo. Exato. Eu fiz o Método CIS em 2018. Depois que eu fiz o Método CIS, a minha vida mudou. A minha vida como empresária, como esposa, como mãe. E não só a minha, como também de toda a minha família. Porque hoje, o relacionamento que meu marido tem com meus filhos é totalmente diferente. Ele tem um tempo de qualidade ali com ele. Não é 1 hora, 2 horas, mas é aqueles 15 minutinhos ali, sabe? Mas na essência, ele com ele jogando uma bola, conversando, brincando. Então, às vezes, a pessoa não faz porque ela não recebeu isso, nem do pai, nem da mãe. Então, ela acha assim, como que eu vou dar uma coisa que eu não sei, né? Exato. Então, é libertador quando você começa a se conhecer, começa a saber que essas crenças, elas levam para nossa vida inteira. E o que eu acho interessante, quando eu fiz o Método CIS, eu indico, assim, para todo mundo, quem tiver a oportunidade de fazer, e vai ter aqui na nossa cidade, que também é um presente para nós aqui de Barra do Garças, eu falo. É isso, é você conhecer a sua crença, mas lá você vai ressignificar ela. Você só não vai saber qual é a sua crença, mas você vai saber como ressignificar isso. E é muito importante, porque, gente, é tão gostoso você dar amor pro seu marido, assim. Eu falo, o amor à atenção, fazer um café da manhã, colocar um cafezinho na mesa, coisa que às vezes a gente não fazia, porque fala, eu não vou fazer, ele não faz isso pra mim. Mas é porque a gente não recebeu isso. Então a gente fala, o que eu vou fazer uma coisa que eu não recebi? Tá até no nosso inconsciente, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você traz a consciência, que eu acho que o Método CIS é isso, né? Você trazer a sua consciência, que é aquela primeira pergunta que você fez, né? Saber quem você é, de fato, assim, tentar contribuir com a vida da outra pessoa é maravilhoso, né?
Isso que é importante, gente. Aí, falando de servir a mesa, tem uma passagem maravilhosa que aconteceu comigo com a Helena. Sempre com a Helena nos testes, né? Eu aplico os testes com a minha filha. Eu fui num culto um dia para mulheres e eles estavam. A questão do culto era sobre mesa posta. O tema era mesa posta. A importância de se colocar uma mesa para a família almoçar junto, para ter uma refeição de qualidade, porque é onde você troca energia e informações com seus filhos, mostra amor, cuidado. E a mulher que estava palestrando, ela falou o seguinte, que quando ela ia colocar a mesa posta, ela colocava um lugar a mais, porque era o lugar de Deus. Que Deus sentava na mesa, Jesus sentava na mesa junto com eles. Todos os dias tinha o lugar da família e Jesus. E eu fui fazer o teste. Então lá eu montei a mesa e coloquei um lugar a mais. Era eu, Helena, eu e Helena, né? Porque não somos nós duas. E eu coloquei o lugar, mais um lugar, o terceiro lugar. Aí ela olhou, não perguntou nada. Aí eu deixei ela sentar. Aí eu cheguei e fui no lugar, no lugar que estava do meu lado e falei assim, seja bem-vindo na minha casa, esse lugar é seu, você é bem-vindo. Né? E fui falando palavras para Jesus, para abençoar a minha vida, a minha alimentação, tudo. Ela falou, mamãe, não tem ninguém. Eu falei assim, não tem, você não tá vendo? É Jesus que tá aqui. Ela parou, arregalou o olho. Você não tá vendo? Você não sente ele aqui? Ela, tô sentindo, mamãe. Ai, que coisa mais linda. Gente, você vê a pureza da criança. Eu falei, filha, Jesus você não vê, mas você sente. Ele tá aqui do nosso lado, almoçando com a gente. Exato. E assim, ela ficou assim, encantada com aquilo, né? Mas eu achei tão bonitinha a pureza dela. E ela entendeu aquilo, né? Sobre Jesus. E é uma coisa que a gente tem que levar, gente. Momentos de qualidade com a família. Isso é autorresponsabilidade também. É sua responsabilidade como mãe, como mulher. E isso me remete a muita coisa que eu escuto todos os dias. Porque a gente escuta todo dia, né? Imagina, Bruna, a sua rotina, Marcele, a minha rotina. A gente não é diferente da rotina de ninguém. A gente tem filhos, a gente tem escola, a gente tem, no meu caso, pré-adolescência, alfabetização, são níveis tão diferentes de compreensão da vida, são momentos diferentes. E essas demandas existem. E daí, o que eu vou fazer com elas? Autorresponsabilidade. O que eu vou fazer? Eu aprendi, e isso eu já praticava há um tempo atrás, mas a gente tem que ter uma agenda. E aí o Paulo fala da agenda da vida extraordinária. Eu acho tão engraçado, porque as pessoas que são muito próximas a mim lá na empresa, elas ficam rindo, porque eu tenho, assim, em média, 7 despertadores no celular. Eu também. E aí a Thalita, que é a minha gerente, ela fala assim, meu Deus, qual que é o despertador da vez? Porque, gente, eu sou ser humano, eu não sou uma CPU. Mas eu preciso de ter momentos. E aí vocês podem me perguntar, Gisele, a partir de quando que você fez isso? Quando que você começou a colocar um despertador no seu celular? Autoresponsabilidade. E quando a autorresponsabilidade entrou na vida de vocês, mulheres? Agora falem, por favor, essa eu quero ouvir. Olha, é assim, gente, a minha vida tava um caos, de verdade. Porque uma coisa é você e seu esposo. Aí vem um filho. Aí você, seu esposo e o filho. Mas e todas as demandas? Eu era docente na época. Eu já tinha um monte de aula, eu ministrava muitas aulas. Eu fui fazer mestrado. E aí eu terminei o mestrado e aí veio a Ana Luísa. E aí tinha o esposo, o filho mais velho, o doutorado, as aulas, a casa, o cachorro, o gato. E aí parece que a minha vida ficou uma loucura. E eu não conseguia coordenar nada. E eu tava sempre atrasada. Eu era a rainha do atraso. Eu combinava coisas com as pessoas e eu esquecia. Imagina, Marcele. Será que o seu tempo é menos importante que o meu? De maneira nenhuma. Entende? E aí, parecia que a todo momento eu perdia a credibilidade. Você vai se sentindo uma farsa, né? Não que posso você não ajudar consegue cumprir com a sua agenda, com a sua tabela, né, com as suas organizações, e aí você vai se sentir, vai se cobrando, né? E parece que a vida vai virando uma bola de neve e essa bola de neve começa a te atropelar. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na casa da Bruna e eu adorava falar que eu tava cansada. E o meu semblante era de uma pessoa cansada, exausta, morta.
Porque eu dava conta de tudo. Por que isso? Qual o sentido disso? E foi onde eu comecei a entender. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu comecei a ler O Poder da Ação. E o primeiro capítulo do Poder da Ação é Identificando o Estado Atual. E lá tem uma ferramenta que se chama MAS. Mapa de Autoavaliação Sistêmica. Eu brinco até hoje que o meu MAS parecia uma estrela. Por que o meu MAS parecia uma estrela? O MAS, gente, é uma roda que você vai colocando notas. No método CIS tem essa ferramenta. Ela é muito interessante. Por que o meu MAS parecia uma estrela? Alguém consegue saber por quê? Bom, nós que já fizemos o método CIS, acho que todo mundo, quando fez o método CIS, capotava, assim. A roda não girava conforme. Ela era uma bagunça de capotes. E o meu era uma estrela porque eu só priorizava na vida aquilo que era interessante pra mim. O que era interessante pra mim naquele momento? Meu trabalho, meus estudos e a minha saúde só. E o resto? O que é uma vida extraordinária? E a minha família? E tudo que envolvia, e os meus filhos, e o meu emocional, e a minha vida espiritual. Porque a gente tem pilares que a gente precisa, né, equilibrar. E aí foi onde eu falei, meu Deus, tá tudo errado. Eu preciso tomar as rédeas, como a Bruna falou, dessas situações todas e começar a entender que eu não posso ter 10 na docência e 2 no filho. Não combina. Não. Tá desigual, né? A balança tá desigual, né? E aí foi onde eu entendi que a única responsável pela mudança de comportamento e pelos meus sentimentos era eu. Não era meu marido. Não eram meus filhos. Meus filhos são crianças. Engraçado, né, gente? Eu convivo com a Gisele. E é incrível a mudança. A mudança, tanto no pessoal quanto no profissional, foi um foguete depois que você realmente foi pro método CIS, começou a aplicar. Porque não adianta ter as ferramentas se você não aplicar, gente. Também não adianta eu pôr um lugar, fui lá, fiz o curso, tá, ficou pra trás e eu não vou aplicar nada do que eu aprendi, né? Isso é não ter autorresponsabilidade. Porque a partir do momento que você tem recursos e ferramentas e você não aplica, você é responsável pelo fracasso também. Sim. Né? Pelo sucesso e pelo fracasso. E você, Gi, é uma mulher que despertou em todos os sentidos, até na aparência. Você tá iluminada. E hoje eu consigo ver isso. Tá mais próspera, tudo em você mudou. Mas a gente tem que tomar decisões, né? Exatamente. Autorresponsabilidade. E você, Bruna, me fala. Então, essa minha jornada, né, que a gente fala, começou em 2018, também através do método CIS. Uma amiga apresentou pra nós, meu marido não queria ir de jeito nenhum. Ele falou assim, você tá louco, que eu vou ficar 3, 4 dias, de 10 da manhã até 11, 1 hora da manhã, de jeito nenhum. Nunca que eu vou nisso aí. Ela falou assim, não, você vai ver, vai ser muito bom. E eu falo, gente, se você quer a mudança mesmo na sua família, faz o casal, né? Porque senão você sai de lá querendo transformar tudo, o mundo. Porque é igual quando a gente aceita Jesus, eu falo. É verdade. Você quer que todo mundo converta, né? Que todo mundo se batiza, conhece aquele amor, aquela felicidade dentro do seu coração. Então você quer que todo mundo faça o método CIS. E aí você chega em casa falando disso e seu marido não sabe do que você tá falando, aí acaba que começa aquele atrito dentro de casa. Mas pra mim, a autorresponsabilidade começou quando eu fiz o método CIS. Lá eu conheci as minhas crenças, as minhas dores e muita coisa que eu aprendi lá hoje mudou a minha vida. Gente, você tem noção que eu tinha crença de dinheiro? É muito forte. E eu só descobri isso no método CIS. Medo de ser rica. Você acredita nisso? E aí, quando eu conto essa história para as pessoas, falam assim, como assim, Bruna? Como você tem medo? Eu tinha medo de ser rica. E é uma história bem, bem longa, mas enfim, para você ver tanto que é libertador, você saber quais são as suas crenças, era uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Eu fui descobrir isso lá. Eu falei, por que às vezes eu deixo de fazer isso, que eu vou ganhar dinheiro nisso e eu não faço, né? Então, quando você vê as suas crenças ali, eu falo conhecimento é libertador, né? Você tira a venda dos seus olhos
E aí eu comecei a trazer a autorresponsabilidade pra cima, né? Pra mim mesma e pra minha vida. Foi, assim, transformador. Tanto pra mim, hoje dentro das minhas empresas, hoje a gente vem, graças a Deus, só desenvolvendo, crescendo, né? Não, dá pra perceber, né? 3 empresas, prosperidade tá aqui, gente. Ó, Amém, recebo. Amém. Autorresponsabilidade. com autorresponsabilidade. Com certeza. Eu falo a mesma coisa, gente. Quando eu fui no Método Cis, nós somos juntas, né? Aham. Foi no segundo dia que falou. Não, o primeiro dia que falou sobre autorresponsabilidade foi a Camila Vieira que falou. Uhum. Quando ela começou a falar, ela falou, fecha os olhos. Falei, gente, foi uma cacetada que caiu. Tipo assim, foi um feixe de luz na minha vida, na realidade. Foi um feixe de luz. A hora que ela falou, eu me enquadrei naquela armadura que eu tinha. Ela caiu. Blum! A hora que ela caiu, eu falei assim, caramba. Caraca. Igual eles falam. Caraca, exatamente. Eu errei. Na hora veio uma clareza em mim. Eu errei aqui. Eu assumi tudo. Pá. Falei, agora eu vou tomar o controle. E dali... Foi no primeiro dia. Eu vivi intensamente, a cada uma hora, pensando no Método Cis, o que vem agora para me apresentar, para eu me conhecer. Sim. Porque ali eu tava me conhecendo. Então, eu fui criando mais expectativa conforme foi passando as horas, porque eu falei, caramba, eu não sou aquela mulher que eu falava que eu era. Eu era outra pessoa. Exato. Agora eu vou ter que me reconstruir. Sim. Você Né? sabe o que eu acho interessante quando a gente fala assim, autorresponsabilidade, Método Cis, as pessoas acham assim, ó lá, a vida perfeita. Não é mesmo. Quando você começa, né, a estudar autorresponsabilidade, Método Cis, você vê que a gente tem o ego muito aflorado, né, a arrogância, né, e aí é onde você traz ali pra sua realidade, porque é assim, é o pedir desculpas, é o perdão, né? E aí a sua vida começa a ficar de uma forma mais harmônica ali, né? Que aí as pessoas de fora falam assim, nossa, que vida perfeita. Não, é uma vida de oração, é uma vida de perdão, é de você reconhecer seu erro e falar bem assim, desculpa, eu errei, eu sou humano, né? Então, E tá tudo bem, né, Bruninha? Isso, E tá somos tudo seres bem humanos. E tá tudo bem a gente não ser capaz de fazer tudo. Porque quando você reconhece o erro, você vai fazer diferente. Exato. Porque não adianta você falar assim, olha, eu reconheço que eu errei, só pra pessoa parar de, né, perturbar ou não. Não, eu reconheço que eu errei, então a partir daí eu vou tomar uma outra postura, né? Eu vou agir de forma diferente, coerente, correta. Isso. Né? Sim. Isso é importante. E, gente, falando nisso, vou entrar na pauta agora do Método Cis, que é importante. Vai acontecer o Método Cis global aqui em Barra do Garças. Isso é um presente para Barra do Garças, gente. Porque não tem interior, praticamente. Barra do Garças é uma cidade com 85 mil habitantes, 90. Se você permear a região toda, dá aí 90 mil habitantes. É uma cidade pequena, né? Vinha o Método Cis global. É a oportunidade que vocês têm de participar e ter um encontro com você, realmente. Não é uma solução mágica, não vai ser uma mágica que vai acontecer na sua vida, igual a gente está falando agora, parece até papo de louco, né? Até falo, vai e viva a experiência por você mesmo. Mas a intenção de se criar esse podcast para falar sobre autorresponsabilidade é que ver que dá certo. São 3 pessoas que foram, que fizeram e tiveram suas vidas modificadas. Eu me coloco nesse rol, tá? Que nós vivenciamos essa experiência e é um processo, é um caminhar. Não somos perfeitas, mas a gente está no caminho de tentar, pelo menos, andar com princípios e valores que nos fazem pessoas melhores e mais prósperas. E, Gisele, fale sobre o Método Cis, como vai ser? Então, pessoal, o Método Cis, ele vai acontecer em Barra do Garças de 14 a 17 agora de agosto. Ele acontece no Araguaia Parque Hotel. Muitas pessoas perguntam, Marcele, o Paulo Vieira estará aqui? Pessoalmente, não. Ele estará, a gente fará uma transmissão ao vivo. Então, tudo que acontece no Método Cis em São Paulo, presencial, ele vai acontecer em São Paulo, essa edição de agosto. Mas, ao mesmo tempo que acontece lá, acontece aqui. E se hoje eu fiz Método Cis presencial, no mesmo que a Marcele foi, e se alguém me perguntar, você gostaria de fazer presencial ou global? Eu digo que seria global. Por quê? Porque eu estava num lugar com mais 4.700 pessoas. Exatamente. Eu não fiquei lá no Diamond, lá na frente, né? Naquela época, né, Marcelo? Exatamente. Hoje talvez
seria diferente, né? Mas eu assisti pelo telão. Então, se é pra assistir pelo telão, ao vivo, eu prefiro assistir na minha cidade, dormir na minha cama, não ter esse gasto de deslocamento, né? Exatamente. Então, quando algumas pessoas falam, mas eu queria fazer presencial, eu acho assim, faça o global primeiro. E mesmo porque a equipe do pessoal de Cuiabá, né, e Campo Grande, que é do Fábio, vai estar aqui conduzindo o evento. Ele vai ser transmitido telepresencialmente, numa tela de LED gigante. Então, tudo que você estiver sentindo de sensações lá no presencial em São Paulo vai estar sendo feito aqui, executado aqui, em questão de temperatura, luz, som, igual. Porque ele tem que seguir um padrão, tá? Um padrão de acontecimentos. Então, as dinâmicas que serão feitas lá no Método CIS São Paulo vão ser feitas todas aqui também, porque o Método CIS, ele é trabalhado com muita dinâmica, muito exercício de fixação ali para você conseguir desbloquear suas crenças, tá? Então, eu vou estar como monitora, a Gi vai estar, vai ter outras pessoas também. Sim. Vai ter o pessoal também de Cuiabá, que é a equipe especializada, que vem também para conduzir todo o evento. Então, Exato. É a mesma coisa, gente. Não perca a oportunidade, tá? Exato, é o momento, né? Agora é o momento. E pra que deixar pra amanhã o que a gente pode fazer agora? Exatamente. Porque tem isso também, né? As pessoas precisam tomar decisões. Eu vou começar na segunda-feira. Eu vou pra academia mês que vem. Isso acontece muito aqui em Barra, né? Julho, temporada de praia, não. Agosto eu vou pra academia. Hoje é dia 6, né? Hoje é dia 6. E aí? E a pergunta que eu tenho pra você, tá satisfeito com a sua vida? Tá satisfeito com o seu casamento? Tá satisfeito com a criação dos seus filhos, do que tá acontecendo dentro do seu lar? Tá feliz com os seus resultados dentro da empresa? Isso tudo é responsabilidade sua. Se você não tá feliz, não tá se encontrando, tá precisando de um caminho, venha fazer o Método CIS. Ele realmente é transformador e vai te ajudar. É verdade. É isso aí mesmo. Isso mesmo. Concordo Grande plenamente. oportunidade, né? É grande oportunidade. Eu quero agradecer vocês pelo bate-papo, foi maravilhoso. Eu adoro falar sobre esse tema. Nós somos suspeitas, né, Bruna? Acho que horas e horas falando Nós sobre somos isso. suspeitas porque, como você disse, né, Marcele? Não é uma fórmula mágica. Não é um estalar de dedos. Não é. Mas é uma mudança diária. É um estilo de vida, na verdade. É um estilo né? de vida Estilo de vida. e que ele traz frutos. Com certeza. Muitos Muitos frutos. frutos. E de maneira mais leve, né? Eu falo de maneira mais leve, porque você sabe ali como você tá buscando, né? Exatamente, é isso aí. Meninas, muito obrigada. Vocês são mulheres maravilhosas, Amém. fortes, poderosas, abençoadas por Deus. Eu recebo. Grandes empresárias. Eu tenho um orgulho de vocês. Acho você Amém. linda também. Oh, meu Deus, obrigada. Amém. Elegante, né? Eu acho. Sempre, né? E agradeço pela participação de vocês. Mas a gente termina o podcast sempre no final. Todo mundo junto no 3. Você pode mais cast olhando pra câmera. Então vamos lá? 1, 2, 3. Você pode mais cast.